E aí, galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre zagueiros, hein? Jogadores que o Cruzeiro poderia trazer para essa função, que se tornou um pouquinho problemática, né? Porque a gente não tem aí muitas alternativas. Vale ressaltar que lá no início da temporada, um zagueiro importante do Cruzeiro, que é o João Marcelo, se lesionou, né? Ruptura de ligamento, então só deve voltar no final do ano. Não dá para a gente contar com ele imediatamente. Naquele momento, o Cruzeiro foi rápido ao mercado e contratou o Matheus Gamarra, né, por empréstimo junto ao Atlético Paranaense, um jogador que estava muito mal no seu clube anterior, né, participou de campanha de rebaixamento, chegou no Cruzeiro, não se recuperou. Tem apenas 5 partidas pelo Cruzeiro, mas não agradou nesses jogos, tá? Inclusive já tem sondagens aí, papo que pode deixar a Toca da Raposa já no meio do ano, né? O Vitória estaria interessado, enfim, pode ser que o Gamarra em breve deixe o Cruzeiro. Mas mesmo com o Gamarra à disposição, o Cruzeiro já deixou claro ali que não é um jogador que tem plenamente a confiança do técnico, porque dos 5 jogos que ele entrou, em 4 ele cometeu alguma falha grave, né? Aí é meio complicado você confiar num zagueiro. O zagueiro é uma posição que tem que basicamente não comprometer. Então a gente tem Fabrício Bruno fazendo uma boa temporada, o Vidalba, que se recuperou muito com o Leonardo Jardim, e o Jonathan Jesus, que oscilou um pouco, mas também vive um bom momento, foi titular contra o Palmeiras, jogando muito bem. E o quarto zagueiro? É sabido, né, que o Cruzeiro busca aí zagueiro no mercado, inclusive um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo, tá? Muita gente falou, inclusive, de um zagueiro canhoto. Na lista que eu vou fazer, tem a maioria são zagueiros canhotos, mas tem um ou outro que usa predominantemente o pé direito, mas que já jogou pelo lado esquerdo aí na carreira, então não é nenhum absurdo cogitar esse tipo de contratação. Fazendo os nossos rápidos avisos, né? Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e eu te peço para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, a gente está tentando chegar em 200 mil, tá com 199 e alguma coisa, tá? Então, se for possível, dá essa moral pra gente aí no like e na inscrição. Se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, é esse QR Code bonitão aqui na tela, das lojas do Cruzeiro, tá? Você pode comprar camisa oficial dessa temporada, inúmeros produtos, assim, é realmente uma infinidade de produtos e as lojas do Cruzeiro entregam no mundo todo, tá, gente? É obviamente que se você mora na Botsuana demora um pouquinho mais, mas chega. Tendo um código postal, eles entregam, tá? Então utiliza o QR Code da tela ou o link aqui na descrição. E se você gosta de fazer uma apostinha esportiva, eu te diria para fazer isso pela Betfair, tá? Que é patrocinador master do Cruzeiro, e o link também está aqui na descrição do vídeo, beleza? Sem muita enrolação, vamos lá aos zagueiros. E eu vou começar a lista com um nome que, assim, é muito falado, muito clássico e não dá para deixar de fora, que se chama Valentim Gomes. Será que dessa vez vai acontecer o resgate do soldado Valentim? Ele que tem contrato com o Vélez até dezembro de 2026, 21 anos de idade, 1,81 m de altura e já esteve envolvido em diversas especulações, mas nunca consegue sair do Vélez. E estava até observando alguns números aí do Valentim Gomes na atual temporada, né, 2025, porque o Vélez esse ano não está tão bem, ele jogou a Libertadores, na temporada passada foi peça-chave, capitão do time que foi campeão argentino, inclusive, né? E o Valentim Gomes ele tem um número muito interessante na atual temporada, que é mais de 70% das disputas de bola ganhas, tá? Isso é uma coisa muito rara. Normalmente, zagueiros de um bom nível ficam ali em 60%, o Valentim está passando de 70%, inclusive nas disputas aéreas, né? Que é uma preocupação, porque ele não é um zagueiro tão alto assim, 1,81 m, mas é um cara que tem bom posicionamento, se coloca bem, é um zagueiro de boa velocidade, canhoto, já jogou também como lateral esquerdo. Então, assim, todo mundo já conhece o Valentim Gomes, teve uma novela danada em janeiro para ele vir para cá. No final das contas, o Vélez, com as suas, né, idas e voltas ali, o próprio jogador já falou sobre isso, inclusive, acabou atrapalhando o negócio, não deu jogo, né? O Cruzeiro desistiu naquele momento, mas se as condições melhorarem, o Cruzeiro pode voltar à carga. Eu acho um ótimo zagueiro, eu não deixaria de trazê-lo por orgulho ou coisa assim, tá? Não é que tem que pagar qualquer coisa, mas se for possível trazer dentro da realidade daquilo que o Cruzeiro está disposto a gastar, eu acho que é um bom nome, tá? Então, Valentim Gomes sempre estará em pauta. Inclusive, eu vou falar outros zagueiros aqui que também são caros, tá? O Valentim Gomes é caro. Na época se falava em 9 milhões de euros aproximadamente, é um zagueiro caro, tá? Eu vou falar outros zagueiros caros também e no final eu faço uma pequena lista de jogadores bem mais baratos aí, que seriam aposta pra caramba mesmo, tá? Mas o Valentim, pô,
pelo menos eu imagino que seria um jogador para chegar e fardar. Assim como esse cidadão aí, ó, o Robert Renan, que tem 21 anos, pertence ao Zenit da Rússia e jogou a última temporada emprestado no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Robert Renan é aquele mesmo que apareceu muito bem no Corinthians, né, na base, depois no time principal do Corinthians, jogando com muita personalidade, ainda muito jovem, foi envolvido numa negociação estranha que o Corinthians fez com o Zenit, né, envolvendo a chegada do Yuri Alberto, foi uma galera. O Robert Renan é um dos que foi lá para o futebol russo. Acabou não jogando tanto, né? O Zenit tem outros zagueiros um pouco mais experientes, mas quando jogou ele não foi necessariamente mal, e aí teve um empréstimo em 2024, no início do ano, para jogar no Inter. Jogou ali um semestre no Inter, ficou muito marcado por um pênalti perdido de cavadinha, né, na semifinal do Gauchão. Pelo amor de Deus, né, Robert Renan? Pô, dizem, inclusive, que ele sempre treinou assim, tá, gente? Mas pênalti de cavadinha que você bate e erra, você vai ser muito criticado, né? Mas assim, em campo, como zagueiro mesmo, é um bom jogador, um zagueiro de bom passe, lançamento, sai jogando, muita personalidade, bom no jogo aéreo também. E lá no futebol saudita jogou com regularidade, fez uma temporada muito boa. A questão é que é um jogador caro, tá? Então, assim, o Zenit estaria disposto a emprestá-lo mais uma vez, depois de emprestar para o Inter, emprestar para a Arábia? Não sei se seria uma hipótese, mas eu acho que o Cruzeiro deveria tentar. É muito bom zagueiro, tecnicamente, um dos melhores, inclusive. Chegou até um rumorzinho dele em Real Madrid há um ano e pouco atrás. É um jogador muito bem cotado aí no mercado, tá? Nesse momento não está sendo tão falado assim, tá na Arábia, né? Por isso mesmo eu acho que o Cruzeiro deveria olhar qual é, sabe? Dar aquela consultada assim, aquela olhadinha na loja assim. E se for muito caro, fala assim: ah, não, desculpe, tá, só estava dando uma olhadinha mesmo, vamos embora. Esse cidadão aí é o Joaquim, e talvez você se lembre dele jogando aí Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá ou pelo Santos. Atualmente ele defende o Tigres do México, tem 26 anos, não é um zagueiro tão jovem quanto os outros que eu citei e também não é um zagueiro canhoto, tá? O Joaquim utiliza predominantemente a perna direita, mas já jogou como zagueiro pela direita e pela esquerda no Santos, no próprio Tigres do México também. Ele foi titular do time na temporada, comprado por mais de 8 milhões de dólares há um ano atrás. Aí você fala, pô, não tem a menor chance. Então, eu não diria que não tem a menor chance, por quê? Tem 2 anos de contrato pela frente do Joaquim lá no futebol mexicano e o clube não fez uma temporada boa, tá? O Tigres não fez um bom ano. Então, assim, não é que o Joaquim seja inegociável, como ninguém me parece inegociável no Tigres nesse momento. Mas é aquele negócio, vale tentar? Vale tentar. Acho um jogador bom, é um zagueiro rápido, inclusive, para os padrões da posição, tem uma boa imposição no jogo aéreo, mas é difícil, é caro, justamente porque ele é titular lá do Tigres. Nunca foi fácil tirar jogador importante do futebol mexicano, tá? Mas é bom zagueiro. Se pintasse, né? Mesma coisa que eu falei do Robert Renan, eu pelo menos tentaria ver qual é, quanto que custa e se o jogador teria interesse nesse retorno ao futebol brasileiro. Esse jogador aí já foi especulado no Cruzeiro lá no início do ano, hein? Zaid Romero, ele tem 25 anos, é atleta do Clube Brugge da Bélgica, um zagueiro de 1,92 m. Zaid Romero jogou muita bola durante sua passagem pelo Estudiantes da Argentina, mas aí foi contratado, né, no meio do ano passado para jogar no futebol belga e não se firmou, tá? Ele é reserva, foi reserva a temporada quase toda, acho que 16 jogos, fez um gol. A última partida dele por lá foi no início de abril. E não é que ele não está jogando porque teve lesão, ele está sempre disponível ficando no banco de reservas. Quando o Cruzeiro sondou a situação, né, eles fizeram uma pedida muito alta lá em janeiro, o Cruzeiro desistiu do negócio, mas agora, né, mais 6 meses o jogador não tendo mostrado muita coisa, eu faria novamente uma tentativa, veria quais são as condições ali para negociar com os belgas, tá? Até porque não é que os clubes belgas tenham todo o dinheiro do planeta também, né? Eles não gastaram uma baita grana nele para deixar o cara encostado no banco. Então, eu imagino que esperavam algo mais. E assim, na Bélgica ele realmente não jogou muito. Quando jogou, não comprometeu, tá? Teve partidas ok, é um zagueiro muito bom no jogo aéreo, inclusive, faz ali o lado esquerdo. Acho que seria um nome interessante, mas muito caro, é outro desses nomes que é difícil fazer uma negociação. Zagueiro bom vai custar caro, viu, gente? A menos que você ache um que ninguém conhece, que ninguém está observando, e é bem difícil achar um jogador bom nesse contexto, né?
com um mercado tão observado e com tanta gente fazendo scout como é o futebol de hoje. Um nome um pouco polêmico da lista aqui é o Renan Vitor, tá? Ele é um zagueiro de 23 anos, 1,84 m, atualmente está jogando no Al Ahly dos Emirados Árabes, é um defensor que foi formado pelo Palmeiras e tecnicamente o Renan desde muito jovem era considerado ali um jogador para provavelmente defender seleção brasileira, tá? Era uma grande joia ali da base do Palmeiras. Só que esse rapaz ele se envolveu num acidente quando ele estava emprestado no Red Bull Bragantino, inclusive jogando Série A, que acabou vitimando, né? Matou um motociclista e inclusive assim tem agravantes relevantes aí, tá? Ele não tinha carteira de habilitação, estava dirigindo ali sem carteira e também confirmou, né, que tinha usado bebida alcoólica. Então, assim, definitivamente foi bizarro, um erro crasso, assim, destruiu uma família, inclusive, né? Posteriormente, o Renan fez acordo com a família, pagou indenização, fez também um pagamento de um valor ali, acho que aproximadamente 1.800.000 reais ao Ministério Público para conseguir encerrar a ação e tudo mais. Enfim, ele resolveu a vida dele na justiça. E dentro de campo tem jogado muito bem no Al Ahly há 3 temporadas. E por que eu coloquei o nome dele? Por tecnicamente ser um bom jogador e porque quem contratou o Renan na época foi o Leonardo Jardim, tá? Quando estava trabalhando lá no Al Ahly, foi o Leonardo Jardim, durante, né, a gestão do Jardim, que ele foi contratado. Não sei se o treinador participou ativamente, se pediu, não sei, tá? Não sei qual é a relação deles, mas foi durante o período do Leonardo Jardim no Al Ahly que ele foi para o clube, se firmou como titular ainda com o Leonardo Jardim e nessas 2 últimas temporadas jogou bastante. Falam inclusive da hipótese dele se naturalizar para jogar pela seleção dos Emirados, mas ainda é um zagueiro muito novo, né? 23 anos, a situação dele com a justiça foi resolvida aí eu não vou entrar muito nesse juízo de valor, mas tecnicamente é muito bom zagueiro, tá? É um jogador que tem muita qualidade, seria um nome a observar, mas é caro, viu? Inclusive o contrato dele foi renovado tem pouco tempo, até o meio de 2029 lá nos Emirados. Muito difícil, mas é um bom zagueiro, eu achei que valia a pena colocar na lista. Esse zagueirão aí é o Johan Romaña, um defensor colombiano, 26 anos, também não é um zagueiro canhoto, tá? Um zagueiro destro, 1,85 m. Ele começou no Independiente Medellín, depois passou por Guarani e Olímpia no futebol paraguaio, foi aos Estados Unidos, defendeu o Austin, por lá teve um desempenho razoável e tá desde 2024 no San Lorenzo, fazendo assim temporadas muito boas. É outro jogador que consegue, a mesma coisa que eu falei do Valentim Gomes, né? Um aproveitamento ali de ganhar mais de 70% das disputas de bola, tanto pelo chão quanto pelo alto. É um cara que tem números muito bons. Para quem acompanha um pouco mais, ele enfrentou o Atlético Mineiro, inclusive, ano passado na Libertadores, fez partidas muito boas, tá? É um zagueiro de muita força, de velocidade, se impõe muito no jogo aéreo também. Gosto, tá? Gosto bastante desse jogador. Acho que seria um nome interessante. Mas é outro jogador que é caro. O Grêmio tentou a contratação dele no início do ano, a pedida foi na casa de 8 milhões de dólares. O Grêmio ofereceu uns 3 ali, o pessoal mandou o Grêmio pastar, tá? Bom zagueiro, acho um jogador bem interessante aí. Não tenho nenhum preconceito com defensores colombianos, do tipo, é o Espinosa. Não, gente. Inclusive, perfil diferente, o Espinosa, quando veio para o Cruzeiro, já era ali um veterano, né? Era um jogador mais pesado. O Romaña é um zagueiro bem mais rápido, inclusive, tem uma arrancada, lembra um pouquinho assim o estilo de jogo do Dedé, tá? Então, quem tiver interesse aí, dá uma olhada no futebol dele. Bom zagueiro, gosto, acho difícil. E mesmo sendo destro, ele jogou muito tempo pelo lado esquerdo da defesa. Atualmente no San Lorenzo ele joga mais pelo lado direito, mas já atuou pelo lado esquerdo também, então acho que isso não seria um problema. O Vitor Gabriel é um nome que tem sido especulado no Cruzeiro, né? Um atleta que pertence ao esporte, está emprestado ao Inter, mas o Inter tem opção de compra por ele em 500 mil dólares. Zagueiro de 21 anos, 1,85 m. Esse aí a gente já falou um pouco mais sobre ele, é um zagueiro promissor. Vale destacar, né? Essa é a primeira temporada dele no profissional, já tinha feito uns jogos esporádicos anteriormente, mas esse é o ano realmente de afirmação. Acho que o Cruzeiro não deve fazer loucuras para contratar esse jogador, mas é um jovem realmente que tem muito futuro. E indo nesse perfil do Vitor Gabriel, vou falar de outros zagueiros aí, tá? O que eu acho que a gente tem que ficar atento ao Vitor também é a questão física. Ele teve algumas lesões já nessa carreira tão breve, né? E atualmente está lesionado, inclusive teve uma ruptura parcial de ligamento do tornozelo. Por isso também eu não faria aí grandes investimentos no jogador. Se fosse o Inter, compraria 500 mil dólares para o jogador que ele se mostrou. É um valor baixo, né? Até porque é um zagueiro
bom na bola aérea, já marcou até 2 gols aí no atual Campeonato Brasileiro, é um menino muito promissor, mas, sei lá, né, o Inter ia pedir o quê? Uns 5 milhões de dólares por ele? Eu não pagaria um valor desse tamanho, tá? Então, eu acho que é um nome a ser considerado, mas sem fazer loucura. Mariano Troilo é esse doidão aí, zagueiro de 21 anos, 1,94 m de altura, que pertence ao Belgrano, lá da Argentina. Já foi, inclusive, convocado para a seleção principal. Ele é muito bom na bola aérea, um zagueiro que tem, inclusive, facilidade para a utilização dos dois pés, né? Ele é predominantemente destro, pelo que eu pude observar, mas utiliza bem a perna esquerda também quando precisa. Acho que é um jogador que ainda precisa apurar um pouquinho mais a questão dos duelos individuais pelo chão, pelo alto, ele é muito dominante, tá? Na temporada passada ele cometeu mais erros graves de entregar gol, nessa temporada já tá tendo um desempenho mais sólido, inclusive. É um zagueiro que já foi também especulado aqui no Brasil internacional, clubes europeus também já monitoram ele, Bayer Leverkusen falou no nome dele. Acho que é um bom zagueiro, também custaria muito caro. E assim, gosto dos zagueiros argentinos, tá, gente? Vai ter mais alguns aí na lista, mas o Mariano Troilo, ainda que a gente fala, pô, o Belgrano não é um grande clube, mas o desempenho dele, mesmo jogando num clube menor, tem sido muito interessante. Então, acho que valeria a pena manter no radar e dar uma consultada ali para ver quanto custa. Outro jogador nessa linha de aposta argentina seria Sheiko Studer, jogador de 1,91 m, que defende o Independiente Rivadavia, lá da Argentina. E apesar desse tamanho todo, é um jogador que precisa melhorar um pouquinho a imposição justamente na bola aérea, tá? Ele pode melhorar um pouco nesse jogo aéreo aí, né? Fazer valer esse tamanhão todo, né? Inclusive, algo que eu também acho que o próprio Jonathan Jesus, né? Que é um jogador que tá fazendo uma boa temporada pelo Cruzeiro, também pode corrigir. O Struder joga normalmente pelo lado esquerdo da defesa, ele foi formado no Tajeres, aí tem essa questão de jogar no Rivadavia. Ah, mas é um clube menor também. Nós estamos falando de apostas, né, gente? Eu já falei dos zagueiros mais caros ali. Agora eu separei assim, né? 6 mais caros, 6 apostas, tá? Então acho que o Struder poderia ser um jogador observado também. Ele tem mais de 60% de ganho nos duelos aí, tanto na temporada passada quanto nessa. Então é um jogador para a gente manter a atenção mesmo, tá? Parece um jogador promissor aí desse futebol argentino que é bem louco. Felipe Sanches é outro nome que eu observaria. Um zagueiro de 21 anos, formado na base do Rinácia, da Argentina, que está jogando no Schalke 04 da Alemanha. O problema, no caso, é que ele tem jogado muito pouco, tá? Na temporada passada aí foram apenas 7 jogos pelo time principal, ele jogou 3 vezes também pela equipe B do Schalke. Zagueiro muito jovem, canhoto, 1,84 m, apareceu bem no Rinácia, fazendo uns golzinhos e tudo mais. Foi para o Schalke, mas tem ganhado pouquíssimos minutos, né? O treinador parece não ser o maior fã dele. É um camarada que foi adquirido na época por 800 mil euros, tá? E não tá jogando frequentemente no Schalke. Então, imagino que o valor que eles pediriam ali para vender, ou um empréstimo com opção de compra, sei lá. Não é uma negociação impossível, improvável, seria até um dos nomes mais baratos aí, tá? E parece ser um jogador interessante, pelo que eu pude observar dele, Felipe Sanches, não custa nada dar uma sondada, dar uma testada também. Até porque se o Cruzeiro, né, cogitar fazer loucura pelo Vitor Gabriel, acho que tem outros nomes que talvez custariam menos. Não tem brasileiro nessa lista não, Emerson? Tem, ó. Esse camarada aí é o Luizão, é um zagueiro de 23 anos que pertence ao West Ham da Inglaterra e jogou a última temporada pelo Pogoń da Polônia. É um defensor de 1,87 m. Quem tem uma memória melhor deve se lembrar dele jogando pelo São Paulo na temporada 2022, que ele fez assim um ano muito bom, estava jogando muito bem, o São Paulo queria renovar, ele não quis na época, e aí teve essa proposta do West Ham. Então ele saiu como um agente livre para jogar no West Ham, né? Pô, o sonho de defender um clube relevante na Premier League. Só que ele quebrou a cara, tá? Porque nesse período todo ele não jogou nenhuma partida sequer pelo time principal do West Ham, só fez amistoso mesmo e jogou pelo time sub-21, tá? E nessa temporada foi emprestado aí para o futebol polonês. Pelo que deu para observar nas fotos, inclusive, vale pontuar um detalhe. O Luizão deu uma descuidada com a questão do peso lá na Inglaterra, tá? Tem umas fotinhas dele pançudaço, inclusive. Sim, mas na Polônia parece que ele deu uma, digamos assim, uma afinada, né? Voltou ao shape de jogador ali. Até vi um vídeo de lances dele lá no futebol polonês. Parece que está conseguindo se recuperar. Então, assim, é um jogador que teve aí um desempenho legal quando subiu ali para o profissional do São Paulo, jogou o Campeonato Brasileiro. Acho que o West Ham não estaria, né?
assim, tão exigente quanto em outros momentos, porque está na cara que não vai aproveitar o jogador. Então eu daria uma sondada ali, olharia as condições, obviamente as condições físicas dele também, né? Se está realmente focado na carreira, porque é um jogador jovem, ainda tem 23 anos, muita coisa para fazer na carreira ainda. Tá? Então, Luizão, o contrato dele com o West Ham está entrando no último ano agora, por isso que eu acho muito provável que os ingleses vendam ele. E fecha essa lista com Daniel Herrera, zagueiro argentino, que joga junto com o Romagnoli, inclusive, no San Lorenzo, tá? Ele é um jogador de 1,81 m e normalmente é reserva. Eu coloquei esse jogador na lista porque eu assisti um jogo que ele foi titular do San Lorenzo com o Romagnoli e eu gostei muito da partida dele, vi que era um jogador jovem ali, então assim, falei, opa, vamos deixar esse camarada aí na listinha. E assim, ele tem um aproveitamento bom de duelos e tudo mais, para a idade, ele é um zagueiro bem mais franzino, tá? Tem 1,81 m, não é tão forte quanto seu companheiro de defesa, né? Só que ele é muito novo e ele é muito bom nos lançamentos, assim, é um cara que tem um aproveitamento muito bom nessa saída de bola, passe longo, passe curto. Então, acho um nome interessante também para se monitorar. Pelo que eu vi, o contrato dele vai até o fim de 2026, então não é um contrato tão longevo assim, né? Talvez poderia dar uma manobra aí, ou pelo menos dar uma estudada. Como eu disse, né? Os 6 primeiros nomes eu coloquei jogadores mais consolidados, mais prontos, tecnicamente melhores e também mais caros. E esses últimos 6 nomes eu priorizei jogadores um pouquinho mais jovens. Acabei pegando muito jogador argentino, tá? Porque brasileiros, assim, eu achei inviáveis, né? A maioria dos nomes que a gente poderia pensar, por exemplo, o Gustavo Mancha, que está fazendo um bom campeonato brasileiro, apesar do momento ruim do Fortaleza. Já tem 8 jogos no Campeonato Brasileiro, não daria para colocar. Pensei no nome do Alan Maturro, que é uruguaio, estava jogando lá no futebol italiano pelo Genoa, mas pelo que eu vi ali, não tem muita chance dele ser negociado, deve seguir por lá mesmo. Pensei em alguns outros nomes, tipo o Kaique do Almeria, um zagueiro que apareceu bem no Santos, mas ele não está tendo um desempenho legal lá na segunda divisão espanhola, né? Mesmo que tenha aparecido como uma promessa no futebol brasileiro. Então, se o cara não está jogando bem, eu preferi não colocar na lista. Enfim, a ideia foi essa mesmo, trazer assim um espectro maior, mostrar que existe vida além de Valentim Gomes e além do Vitor Gabriel. Existem outros zagueiros interessantes no mercado, a questão é que os bons não vão custar barato, tá? O Cruzeiro, se quiser trazer um jogador pronto, vai ter que investir. Ou então fazer alguma aposta tentando acertar no escuro, igual foi o caso do Matheus Gamarra, que infelizmente não tem dado certo, tá bom? Gente, é isso. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para dizer qual deles você já conhecia, gosta, se acha interessante, quem você traria se fosse aí, né, o nosso CEO, né? Já que o Cruzeiro agora não tem oficialmente um CEO. Assim, ó, você falaria, Jardim, traz esse aqui. Tem algum que você acha bom? E se tiver um nome que não está nessa lista também, fica à vontade, pode acrescentar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado, então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!